Minha namorada quer que eu pague as férias dela para se descobrir e a outro homem, mas a única coisa que ela descobre é que não tem onde morar quando volta para a cidade. Voltei para casa algumas horas depois de um longo voo do Caribe. Tive tempo para pensar no que aconteceu e, embora já saiba como me sinto em relação a tudo, quero a opinião de pessoas que não estão envolvidas, que não me conhecem nem a ela, para saber se estou certo ou se realmente sou o vilão da história. Estou saindo com a minha namorada. Bem, namorada eu acho, há 3 anos. Nos conhecemos na universidade. E na verdade nossas vidas começaram a se alinhar bastante depois que nos formamos. Ambos conseguimos emprego relativamente rápido, mas como eu comecei a trabalhar antes, minha carreira decolou um pouco antes da dela, o que nos permitiu dar um passo adiante em nosso relacionamento, morar juntos. Há 1 ano alugamos um apartamento na cidade, nada extravagante, mas confortável e perfeito para 2 pessoas que estão construindo seu futuro juntas. Até algumas semanas atrás tudo parecia ir bem. Como qualquer casal tínhamos nossas diferenças, mas sempre conversávamos e resolvíamos, pelo menos era o que eu pensava. Este último ano foi estressante para ambos. Entre o trabalho, as responsabilidades de morar juntos e o fato de que ainda estamos nos ajustando à vida adulta fora do ambiente universitário, decidimos que seria uma boa ideia tirar férias, um descanso de tudo, só nós dois em um lugar paradisíaco. A ideia era limpar nossas mentes, relaxar e curtir a companhia um do outro. Como mencionei antes, eu estava ganhando mais do que ela durante esse tempo, então decidi cobrir os custos da viagem. Paguei os voos, o hotel, as atividades, as refeições, tudo. Não me importava naquele momento porque para mim o importante era que ela aproveitasse tanto quanto eu, afinal, isso seria algo especial para nós dois. A viagem foi incrível. Durante os primeiros dias relaxamos na praia, fizemos passeios, fomos a restaurantes, tudo parecia um sonho. Mas então na noite anterior à nossa volta para casa ela me diz algo completamente inesperado. Ela precisava ficar mais tempo. Disse que precisava de espaço para pensar em nosso relacionamento e descobrir o que queria para sua vida. Explicou que não tinha certeza de para onde nosso relacionamento estava indo e que essa viagem a fez refletir sobre muitas coisas. Disse que sentia que precisava ficar sozinha por um tempo, mas que eu confiasse que quando ela voltasse tudo ficaria bem entre nós. Que ela só precisava de tempo. Naquele momento eu congelei. Estávamos em um paraíso, tínhamos aproveitado as férias sem nenhum problema, ou era o que eu pensava, e de repente ela me diz isso. Não sabia como reagir no início porque seu pedido me soava como uma espécie de despedida disfarçada. O pior veio quando depois de me contar tudo isso ela me pediu para pagar por sua estadia extra e pelo voo de volta quando ela decidisse que era hora de voltar, afirmou que precisava desse tempo para pensar e que esperava que eu a apoiasse nesse processo. Sério, quem faz isso? Naquele momento me indignei. Já havia pagado a viagem inteira, absolutamente tudo. E agora ela me pedia mais? Queria estender sua estadia em um hotel caro, em um país estrangeiro, e ainda por cima queria que eu pagasse o voo de volta quando ela achasse conveniente voltar? Custava me entender por que ela estava me pedindo algo assim, especialmente quando o único que ela queria era se afastar de mim para pensar. Parecia que ela estava tentando se aproveitar de mim um pouco mais antes de me deixar de vez. Eu disse que não, que se ela quisesse ficar mais tempo podia fazer isso, mas que ela teria que cobrir esses gastos por conta própria, que eu já havia pagado pelas nossas férias e que não tinha intenção de gastar mais dinheiro em algo que para mim parecia uma espécie de festa de despedida do relacionamento, só que sem eu ser convidado, ou melhor, que me haviam expulsado antes da hora. A conversa ficou bastante tensa depois disso. Ela me disse que eu estava sendo materialista, que um bom namorado a apoiaria em suas decisões e que minha negativa era um sinal de que eu não me importava o suficiente. Segundo ela, se eu realmente a amasse não me importaria em gastar um pouco mais para que ela pudesse ficar e ter aquele tempo que tanto precisava. Tentei manter a calma, mas estava muito chateado. Eu disse que já havia pago mais que o suficiente e que se o que ela queria era se descobrir ou seja lá o que for, não precisava estar no Caribe para fazer isso. Ofereci que voltássemos juntos e que se ela precisasse de tempo para pensar poderia fazer isso na nossa cidade. Não via necessidade de prolongar a viagem só para que ela pudesse refletir. Mas ela insistiu que ficar ali era crucial para o seu processo. Eu não entendia. Ou melhor, eu entendia, mas não queria aceitar. Estava claro que ela estava buscando uma saída do relacionamento. E além disso, queria que eu financiasse essa saída. Naquela noite fomos dormir sem resolver nada. Eu estava exausto emocionalmente. Acordei cedo para ir ao aeroporto e voltar para casa. Quando me levantei ela já estava acordada sentada na cama, mas não nos falamos. Sabia que acontecesse o que acontecesse ela não mudaria de opinião. Fiz minha mala em silêncio e simplesmente saí do quarto sem me despedir. Tinha claro que isso não ia terminar bem e não fazia sentido continuar discutindo. Peguei um táxi para o aeroporto e tentei espairecer, embora me sentisse traído. Já no aeroporto, enquanto esperava para embarcar, recebi uma ligação dela. No início não queria atender, mas atendi. Ela gritava do outro lado da linha enfurecida dizendo que como eu tinha ido embora sem pagar pela diária extra e que o pessoal do hotel a estava expulsando porque ela não tinha mais uma reserva paga. A situação era bem simples. A reserva do hotel terminava naquele dia e ela não tinha dinheiro para cobrir os dias adicionais que queria ficar. Ela me acusava de ser um mau namorado, de tê-la abandonado em outro país, de ser egoísta e cruel por não ajudá-la quando ela mais precisava. Eu disse a ela que ela já sabia meus termos desde a noite anterior, eu não ia pagar por sua estadia prolongada, e se ela quisesse ficar teria que cobrir esses custos ela mesma. Ela me respondeu com mais gritos dizendo que eu era uma pessoa horrível por deixar minha namorada sem o básico.
Me acusava de obrigá-la a voltar comigo porque, como eu não paguei a diária, ela não tinha outra escolha a não ser deixar o hotel e correr para o aeroporto para pegar o voo que tínhamos marcado juntos. O mais absurdo de tudo isso é que eu sabia que o cartão de crédito dela já estava no limite. Nós tínhamos discutido isso antes, mas mesmo assim ela decidiu me pressionar para que eu pagasse aqueles dias apesar de saber que não tinha como cobri-los por conta própria. Ela realmente pensou que eu a deixaria continuar manipulando a situação. Eu já tinha deixado claro que, se ela quisesse ficar, teria que encontrar uma forma de pagar por isso. Ela podia ter voltado comigo e na nossa cidade teria todo o tempo do mundo para pensar no que quisesse, mas não optou por esse caminho. Finalmente eu disse a ela que o que ela fizesse a partir de agora era problema dela. Eu já estava no aeroporto e não pensava mover um dedo para ajudá-la. Desliguei o telefone depois disso, apesar de ela continuar gritando. Embarquei no avião e voltei para casa. Agora que estou de volta depois de um dia longo e cansativo, estou aqui me perguntando se agi mal. Ela me fez sentir como se eu fosse o vilão da história, mas continuo pensando que o que ela me pediu foi completamente racional. Quero saber se outros acham que fui duro demais ou se fiz o certo ao colocar limites claros. Então, eu sou o vilão por ter deixado minha namorada sozinha em outro país depois que ela tentou prolongar as férias às minhas custas? Eu realmente fiz algo errado ou estava simplesmente me protegendo de ser explorado? Atualização. Uma semana depois da minha publicação original, aqui estou de volta. Não pensei que voltaria a escrever sobre isso, mas depois de ler tantos comentários e receber tanto apoio, percebi que devia uma atualização a todos que se dedicaram a ler minha história e responder. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos. Honestamente, me ajudou muito saber que a maioria de vocês concordou que eu não fui o vilão nessa história toda e que fiz mais que o suficiente. É reconfortante quando pessoas imparciais veem as coisas de forma similar à sua, especialmente quando por um momento cheguei a duvidar da minha própria postura. Mas bem, aqui vai a atualização. E acreditem, as coisas tomaram um rumo que nem eu esperava. O primeiro acontecimento após meu retorno foi algo que jamais antecipei. Recebi uma ligação dos pais da minha ex-namorada. Foi no dia seguinte ao meu retorno. Para ser sincero, quando vi o número da minha sogra na tela, me preparei mentalmente para ouvir gritos ou algo terrível por ter deixado a filha dela sozinha em outro país, mas em vez disso a conversa foi completamente diferente. Na verdade, foi surpreendente. Quem falava era a minha sogra, embora eu soubesse que o marido dela estava com ela, pois ouvia ao fundo. No início foi algo formal, quase como se estivessem pisando em ovos. Disseram que queriam conversar comigo sobre o que tinha acontecido, embora eu esperasse recriminações. Aconteceu o oposto. Minha sogra começou se desculpando, disse que sentia muito pelo que a filha tinha feito e que estavam envergonhados do comportamento dela, que eles a criaram para ser alguém que trabalha duro e não depende dos outros, muito menos para tentar se aproveitar das pessoas dessa maneira. Até aquele momento eu só sabia o que minha ex tinha me dito, que queria ficar no Caribe para se descobrir e pensar no relacionamento, mas segundo seus pais, a história era bem diferente. Minha ex ligou para os pais para pedir dinheiro, queria que eles enviassem o suficiente para que ela pudesse ficar mais tempo e comprar uma passagem de volta quando decidisse. O que me contaram depois foi ainda pior. Obviamente seus pais, que não são ingênuos, perguntaram por que ela precisava de dinheiro e o que tinha acontecido. No início ela tentou mentir, disse que tínhamos tido uma discussão boba e que eu, sendo infantil, tinha ido embora e a deixado sozinha como castigo. Claro que os pais dela não acreditaram totalmente, pois já me conheciam bem e sabiam que eu não era o tipo de pessoa que faria algo assim, então começaram a fazer mais perguntas. A história que ela contou foi uma mistura de verdades, meias verdades e mentiras evidentes. Disse que tínhamos discutido porque eu não a entendia e que ela se sentia presa no relacionamento, que precisava de tempo para pensar. Segundo ela, eu me recusei a entender suas necessidades e, em vez de apoiá-la, tinha ido embora para forçá-la a voltar comigo. Claro, esta versão não convenceu os pais dela, então eles continuaram pressionando. E o que ela finalmente confessou os deixou tão perplexos quanto a mim. Minha ex contou que na verdade tinha conhecido outra pessoa durante a viagem. Sim, leram bem. Enquanto eu estava pagando por tudo para que ela pudesse relaxar, ela tinha se encontrado com outro homem. Segundo o que seus pais me disseram, a desculpa da minha ex foi que conhecer esse homem a fez duvidar do nosso relacionamento. Aparentemente ele a fazia sentir coisas que ela já não sentia comigo, e ela queria explorar esses sentimentos antes de decidir se voltava comigo ou não. É claro que ela não tinha dinheiro para ficar e explorar nada, então seu plano brilhante era me fazer pagar por aqueles dias extras enquanto ela decidia se queria ficar comigo ou com esse novo cara. Foi isso que ela finalmente confessou para a mãe. Não sei dizer em que momento exatamente ela conheceu esse cara, mas durante a viagem houve alguns dias em que decidimos fazer atividades separadamente, algo que me parecia completamente normal em férias. Eu queria mergulhar e ela queria fazer uma excursão pela selva. Não pensei que fosse necessário estar o tempo todo com ela, afinal, eu confiava na minha namorada, ou pelo menos confiava até então. Não imaginava que tinha que ficar 24 horas ao lado dela, senão ela me trairia. O que mais me enfureceu foi perceber que todo aquele discurso sobre se descobrir era só uma forma de disfarçar suas intenções. Basicamente, ela queria que eu financiasse sua aventura romântica com outro cara. Não sei como descrever a mistura de raiva e humilhação que senti ao saber de tudo isso. Meus sogros se desculparam várias vezes. Disseram que nunca imaginaram que a filha deles faria algo assim e que estavam profundamente envergonhados do comportamento dela. Contaram que no início,
Quando ela falou da viagem, estava animada com a possibilidade de eu pedi-la em casamento em breve. E aqui estava eu, ouvindo como ela tinha conhecido outro cara no meio de tudo isso e estava considerando me trocar por ele. Depois da ligação me senti grato por eles terem me contado a verdade. Talvez se não tivessem contado eu poderia ter sido ingênuo o suficiente para aceitar as desculpas dela se ela tivesse voltado dizendo que tinha refletido. Mas agora que eu sabia toda a história não havia volta. Bem, depois que me contaram isso pensei que seria o fim de tudo. Mas não, minha ex voltou ao país alguns dias depois. Eu sei porque em vez de ir para a casa dos pais que já tinham dito que não a aceitariam de volta, ela apareceu diretamente no nosso apartamento. Chegou enquanto eu estava no trabalho, entrou como se nada tivesse acontecido, desfez as malas e se instalou no sofá para ver televisão como se nada tivesse acontecido. Quando cheguei em casa naquela tarde ela me recebeu com um sorriso e me cumprimentou como se tudo estivesse bem. Disse algo como: Oi, como foi seu dia? Eu voltei ao meio-dia, pensei em descansar um pouco antes de sair para comprar algo para o jantar. Era como se os últimos dias não tivessem existido, como se nada tivesse acontecido. Ali estava ela sentada no nosso sofá agindo como se tudo estivesse bem entre nós. Perguntei o que ela estava fazendo ali depois de tudo o que tinha acontecido. Foi então que ela respondeu com total tranquilidade: Não seja bobo, já voltei da viagem e este é meu apartamento também, onde mais eu iria? Foi aí que perdi a calma. Eu disse para ela parar de brincar comigo, que eu sabia de tudo. Seus pais me contaram o que tinha acontecido e o que ela planejava fazer. No início ela fingiu não saber do que eu estava falando, o que só me deixou mais furioso. Não podia acreditar que depois de tudo ela ainda tentava mentir para mim. Eu disse que já era a segunda vez que ela mentia na minha cara em uma semana e que tinha feito isso em 2 países diferentes, em 2 jurisdições diferentes. Depois de insistir um pouco mais ela tentou se desculpar dizendo que não tinha acontecido nada com aquele cara e que no final ela não ficou com ele, que tinha voltado e estava tudo bem. Mas para mim o estrago já estava feito. Eu disse que embora talvez não tivesse acontecido nada, o simples fato de ela ter planejado usar meu dinheiro para se descobrir com outro homem já era motivo suficiente para eu não querer mais continuar com ela. Que se ela estava procurando clareza, aqui estava, nós não estávamos mais juntos. Eu disse também que ela tinha que procurar um novo apartamento, ou se preferisse, eu podia tirar meu nome do contrato e ela ficava com o lugar. Para mim tanto fazia, mas nós não podíamos continuar morando juntos. Claro que ela começou a dizer que era injusto, que não tinha feito nada de errado, que no final não tinha ficado com ninguém. Mas para mim isso não mudava as coisas. Se ela não tinha feito nada, não foi porque mudou de ideia ou porque decidiu me valorizar como namorado, mas sim porque ninguém pagou por sua semana de luxúria. A intenção estava lá e isso era suficiente. Então, quando ela viu que eu não ia ceder, tentou apelar para minha compaixão, disse que não tinha para onde ir, que seus pais não a aceitariam de volta e que basicamente estava na rua. Eu respondi que isso não era mais problema meu, então peguei algumas coisas e fui embora. Penso em tirar meu nome do contrato porque não quero brigar por aquele apartamento. Além disso, prefiro começar em um lugar novo, que minha ex se encarregue de pagar o apartamento. Atualização 2. Isso será breve porque não há muito mais a dizer, mas queria compartilhar uma última atualização com quem está acompanhando a situação. Recentemente retirei oficialmente meu nome do contrato de aluguel do apartamento que compartilhava com a minha ex, e como era de se esperar, ela não demorou a me contatar. Recebi uma ligação dela esta manhã, a primeira vez que me procurou desde que saí do apartamento. Curiosamente ela só quis falar comigo agora que o aluguel está prestes a vencer. Nenhuma ligação ou mensagem depois de tudo que aconteceu, mas é claro, quando há dinheiro envolvido aí sim ela quer conversar. Não que eu quisesse falar com ela, mas estava claro que era isso que ela queria de mim. No início ela tentou começar a conversa de forma amigável dizendo que devíamos nos sentar e discutir o que aconteceu, como se de repente quisesse resolver algo, mas era evidente que só queria me tirar dinheiro. Respondi que não havia nada para conversar, que estava tudo claro há muito tempo. Foi aí que ela deixou de ser amigável e passou para o próximo nível da sua lista de pedidos. Me pediu, quase exigindo, que pagasse o aluguel até que ela pudesse encontrar uma forma de cobri-lo. Não precisei pensar muito para entender o que ela realmente queria, mais tempo para ver se conseguia se descobrir, ou seja, conhecer alguém que se encarregasse de seus problemas financeiros. Então obviamente eu disse que não penso em financiar mais um único dia da vida dela, nem seu autoconhecimento, nem nenhuma bobagem. Acredito que ela tinha mais coisas para me pedir se essas propostas falhassem, mas não lhe dei tempo de terminar, desliguei a chamada antes que ela pudesse continuar e bloqueei seu número na mesma hora. Honestamente, não sei por que não fiz isso antes. Quanto a mim, estou ficando na casa de um amigo enquanto procuro um novo lugar para morar. Tem sido um pouco caótico, mas já estou avançando nesse processo e espero poder me mudar em breve. Atualização 3. Bem, agora eu oficialmente tenho o meu próprio apartamento e também posso dizer oficialmente que minha ex não tem onde morar. Não que ela esteja dormindo embaixo de uma ponte como um troll ou algo assim, mas ela já não está no apartamento que costumávamos compartilhar. Pelo que ouvi, está ficando na casa de uma amiga, já que, como seus pais disseram, não a aceitaram de volta em casa. Nosso apartamento anterior era caro o suficiente para que o aluguel dividido entre 2 fosse factível, mas para uma pessoa sozinha era impossível. Como ela não tem mais a minha parte do aluguel para cobrir as despesas, teve que procurar outro lugar para ficar, e parece que sua amiga lhe abriu as portas por enquanto. Curiosamente,
Provavelmente, em vez de me ligar diretamente, minha ex tem usado essa amiga para tentar me contatar. Há alguns dias recebi uma ligação dela numa tentativa bem transparente de me fazer mudar de ideia sobre o relacionamento. Tentou me dizer que eu devia dar outra chance a ela, que valia a pena tentar de novo. Era evidente que estava repetindo os mesmos argumentos que a minha ex usou na época, os mesmos que não funcionaram então, e muito menos agora. Respondi de maneira educada, o que foi difícil, que não havia absolutamente nenhuma chance de voltar com ela e que além disso eu já tinha conseguido um novo apartamento, então não estava em uma situação em que precisasse voltar àquele lugar. O mais incômodo de tudo isso é que, apesar da distância que tenho tentado colocar entre mim e minha ex, ainda tenho uma relação cordial com seus pais. Tenho conversado algumas vezes com meus ex-sogros e o que eles me contaram vale a pena compartilhar aqui. Minha ex tem tentado obter o perdão deles e no início foi um pouco moderada em sua abordagem, pedindo-lhes outra oportunidade para voltar para casa, mas eles foram firmes em dizer que não podem aceitá-la de volta. Não vou negar que meus ex-sogros são um pouco conservadores em seus pontos de vista, e a rejeição deles tem muito a ver com seus princípios morais, mas neste caso não posso dizer que não os entendo. No final das contas, o que minha ex fez, ou melhor, tentou fazer, é algo que eles não podem simplesmente perdoar, mesmo sendo sua própria filha. Eles me contaram que tentaram explicar para ela que seu comportamento não só os envergonhou, mas também os decepcionou profundamente. Na visão deles, o fato de ela tentar manipular e trair alguém dessa maneira era imperdoável. Não sou tão rígido quanto eles em relação a valores tradicionais, mas honestamente, acho que estão fazendo certo. Ninguém deveria perdoar algo assim só porque a pessoa que fez isso é da família. No entanto, eu disse a eles que se em algum momento mudarem de ideia e decidirem dar outra oportunidade a ela, é problema deles. Não me cabe julgar como eles lidam com o relacionamento com a filha. Eles já fizeram mais que o suficiente por mim e não me devem absolutamente nada. De qualquer forma, a história não termina aí. Minha ex, ao se ver rejeitada, não reagiu da melhor maneira. Me contaram que ela foi direto para a casa deles e começou a fazer um escândalo no jardim da frente quando lhe disseram que não havia lugar para ela. Segundo eles, ela chegou a gritar coisas horríveis como: Vocês são uns velhos inúteis. O museu está procurando novos fósseis e vocês são candidatos perfeitos. Honestamente, não consigo imaginar alguém dizendo isso dos próprios pais, mas aparentemente foi o que aconteceu. O pior foi o que ela disse depois em um arrobo de frustração. Gritou que eles já estavam velhos demais para se amarem e que não conseguiam entender como o amor funciona nos dias de hoje. Disse que se eles não se lembravam, provavelmente era porque eram velhos demais e muito tempo se passou, ou a memória deles já não funcionava direito. Meus ex-sogros me contaram que essas palavras os feriram profundamente, e acho que foi aí que se rompeu por completo qualquer possibilidade de reconciliação entre eles. Ainda assim, me surpreende a magnitude do que aconteceu e a rapidez com que tudo desmoronou para mim, e suponho que em algum nível eu esperava que ela percebesse o quão mal agiu e tentasse reconstruir sua vida de uma maneira diferente. Mas parece que ela não está pronta para encarar a realidade. Atualização 4. 3 meses se passaram desde a última vez que escrevi aqui. Desta vez a atualização é mais curta, mas igualmente surpreendente. Acontece que agora minha ex não tem mais nem o lugar da amiga onde ficar, e antes que alguém pergunte onde ela está morando agora, vou lhes poupar tempo. Não tenho ideia e nem quero saber. Não vou abrir essa porta e na verdade prefiro me manter o mais longe possível desse desastre. Como fiquei sabendo de tudo isso? Bem, recebi uma ligação da amiga dela, a mesma que a estava hospedando depois que ela foi expulsa do apartamento que compartilhávamos. Acontece que a ligação não era para me pedir nada sobre a minha ex, mas sim para tentar flertar comigo. Sim, eu sei, parece estranho, mas deixem-me explicar o que ela mesma me contou. Aparentemente minha ex não resistiu à tentação de arruinar o pouco que lhe restava. Segundo a amiga, o problema surgiu quando minha ex começou a flertar com o namorado dela, que aliás, tem seu próprio apartamento. No início parece que minha ex estava se aproximando dele com a intenção de conseguir um novo lugar para ficar, mas a coisa foi além. Minha ex não só flertava com ele, como o namorado da amiga acabou cedendo aos seus avanços, e foi assim que todo o caso foi descoberto. Uma vez que a amiga descobriu o que estava acontecendo, o caos se instalou. O namorado da amiga, em uma tentativa desesperada de salvar seu relacionamento, confessou tudo e quis cortar qualquer tipo de contato com a minha ex para consertar as coisas. Não sei exatamente o que eles discutiram, mas o fato é que a amiga não só expulsou minha ex de sua vida, como também de seu apartamento. Então, agora minha ex está sem nada e sem nenhum lugar para ficar, pelo menos que eu saiba. E é aqui que a situação fica ainda mais surreal. Depois de me contar tudo isso, a amiga da minha ex por algum motivo decidiu que a melhor maneira de se vingar dela era tentar flertar comigo. Ela me fez uma espécie de proposta para sairmos juntos, como se com isso pudesse dar uma espécie de golpe final na minha ex. Admito que foi tentador, não pelo que ela estava oferecendo, mas porque a ideia de dar a minha ex uma dose de seu próprio veneno me fez rir por dentro. Mas rapidamente percebi que não era a coisa certa a se fazer. A verdade é que não quero estar perto de ninguém do círculo de amigos ou ex-amigos da minha ex, eles são tão tóxicos quanto ela, e a última coisa que preciso é de mais drama na minha vida. Agradeci à amiga pela informação e encerrei a ligação de forma educada. Desde então não tive mais notícias de nenhuma das duas, nem da amiga, nem da minha ex, e espero que continue assim. O que está claro é que embora minha ex continue tentando se aproveitar dos outros para se dar bem, isso não é mais problema meu. Então, para quem acompanhou essa história, este é provavelmente o fim.